É isso aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Caso vocês já tenham se inscrito nele, já conheçam outros vídeos, ou se é a primeira vez que vocês estão acessando o canal e assistindo um vídeo, então sejam bem-vindos pela primeira vez. Já os convido para se inscreverem no canal. Caso venham a gostar do vídeo, cliquem em gostei. Caso venham a não gostar, cliquem em não gostei. Porque, de qualquer forma, clicar em gostei e não gostei, as pessoas que clicam ajudam a divulgar o vídeo de alguma forma. Mas enfim, eu estou agora numa série de vídeos falando a respeito de efeitos aplicáveis a materiais sonoros, né? Eu falo materiais sonoros porque é o seguinte: o pessoal faz review de pedal e os pedais eles conferem efeitos ao som da guitarra, mas nenhum dos efeitos pode ser empregado somente à guitarra. Você pode empregá-los a outros instrumentos musicais, como a voz humana é considerado um instrumento musical, viu galera? Como o baixo, como o teclado, como a sanfona, o acordeão, né? Como flauta, ou a um material sonoro qualquer. Você pode gravar, por exemplo, sei lá, o som de um pássaro voando no céu, olha que lindo, e colocar um reverb, por exemplo, colocar, sei lá, um delay, um chorus, uma distorção, enfim. Isso já foi feito várias vezes em gravações, mas enfim. Hoje eu quero falar para vocês sobre o Hall of Fame, no caso, que é o meu pedal de reverb, e ele é um pedal que confere um efeito de ambiência. Quando eu falei sobre o delay, né, na videoaula anterior, eu falei que o delay é um efeito de ambiência. Por quê? Porque ele forja um ambiente no qual a guitarra não está, mas ele leva o nosso cérebro a acreditar que a guitarra está. Então, eu acho que isso vai ficar mais claro quando eu tocar aqui para vocês. Aqui eu estou tocando com uma guitarra Fender Stratocaster Deluxe Roadhouse, que ele está com um captador passivo, o captador do braço e do meio, tá? Chave de brilho do 10. Estou tocando com amplificador Janine tremendão, com válvula ZL34, adaptado para válvula ZL34. O volume está nem no 2, é um pouco mais do 1. E olha lá, então o grave está em 3 horas. Aliás, os agudos estão em 3 horas, o grave está em meio dia e meia. E eu não estou usando o reverb do amplificador nada. E ele está com a chave de brilho ligada. Então, sendo assim, cabos Sparkflex, Tiaflex e Santo Ângelo. Esse é o som da guitarra limpa. Pois bem, eu vou colocar o efeito agora e vocês vão sentir a diferença. Não sei se vocês conseguiram sentir, porque eu coloquei o efeito aí bem tênue, ok? Bem tímido. Ele simula uma sala grande. Então o que acontece? Eu estou numa sala pequena. Se eu tocar a corda, eu fazer elas percutir, claro que eu tenho uma reverberação natural do ambiente no qual eu estou, mas eu posso aumentar essa reverberação e posso aumentar de acordo com várias possibilidades que no caso esse pedal me proporciona. Sempre lembrando que existem vários outros pedais de reverb, esse aqui não é o único e não é necessariamente o melhor. Você que tem que pesquisar mais para saber qual que é o melhor pedal para você, que vai atender às suas necessidades. A Boss produz alguns, o RV5, o RV3, a
própria Line 6 também produz reverbs, enfim. Então, as pedaleiras também vêm com reverb. Alguns amplificadores, como o Twin Reverb, o próprio Genuine Tremendão e outros mais, também vêm com reverb. Se você gravar o som num programa como o SoundForge, como o Cubase, como, enfim, vários programas de gravação, eu acho que o Audacity também, eles vão te dar a possibilidade de colocar reverb, delay, wah-wah, flanger, enfim, através da própria série de efeitos que o programa proporciona, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos, no caso desse pedal em particular, é um pedal 9 volts menos o centro, que ele funciona com 100 microamperes, é um pedal que requer uma carga considerável, né? São 100 microamperes, aliás. Alguns aconselham você ter uma fonte, no caso de uma pedaleira, só para o reverb e para o delay. Eu não tenho aqui, mas às vezes pode ser que, dependendo do tipo de gerenciamento que você tem da corrente elétrica que passa pelos pedais, você vai ter mais ou um nível maior ou menor de ruído. Então nesse caso pode ser que o problema esteja nos cabos ou na falta de alimentação do pedal. Então tenho essa dica para vocês aí. Então eu tenho Room, Hall, Spring, Plate, Church, Mod, Lo-Fi, Tile, Amp, Gate, Tone Print. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições diferentes do delay. Tenho também Effects Level, FX Level, Decay e Tone. E tenho ainda mais Pre-Delay, Short ou Long. Vamos ver o que isso significa. O Hall of Fame é o pedal que tem atrás dele aqui, você consegue abri-lo. E aí você consegue deixá-lo True Bypass ou deixá-lo com buffer. E você consegue fazer com que quando você pise no pedal, o efeito pare de funcionar. Então o que acontece? Eu deixei determinado para que quando eu pise no pedal, o efeito continue funcionando. Então, se eu estou aqui com o efeito tocar guitarra, quando eu pisar, o efeito vai continuar a soar. Consegue ouvir? Vou deixar mais alto aqui. Ó. Mas eu poderia determinar de outra forma isso aí no pedal, através dessa chavinha que eu tenho dentro do pedal. Room do inglês significa quarto, né? Ou sala, uma sala pequena. Então é um delay um pouco mais tímido do que o half, que a gente vai ver mais depois, ó. Consegue perceber? Aí como é que vai funcionar esses controles aqui? Effects Level é o volume do delay. Então você tem o som da guitarra e você tem o som do delay. É o volume deste delay, que é essa reverberação que o efeito vai promover, que eu vou controlar. Por exemplo, aqui está no máximo. Olha a diferença se eu colocar no mínimo. Vou aumentar um pouquinho, ó. Ó, no mínimo você não consegue nem perceber praticamente o efeito. Agora, eu tenho também o controle de decay, que é a caída do efeito. É o seguinte, se eu colocar aqui, por exemplo, colocar um pouco mais de efeito, um pouco maior, o efeito ocorre a verberização, e essa reverberização, esse reverb, ele dá-se por um determinado período, por um tempo. Esse botão vai controlar qual é esse tempo, ok? Então, se eu colocar no máximo, ó, ele fica soando. Vou colocar o volume do efeito no máximo também, para vocês perceberem melhor. Ó, volume no máximo de efeito e decay no máximo. Se
Se eu deixar aqui, por exemplo, e o volume no máximo, vocês vão perceber que o efeito para a sua atuação antes. Entendeu? Bom, só que veja bem, mesmo eu deixando o decay no máximo, se eu comparar lá ao HAL, aqui está em Room, se eu comparar lá ao HAL, vamos ver como é que funciona, qual vai ser a diferença. Ó. Vamos colocar aqui em HAL agora. Percebem que eu estou com o decay no mesmo nível, só que em HAL demorou muito mais para cair o efeito do reverb do que em Room. Por quê? Porque HAL do inglês vem de sala, uma sala um pouco maior, tá? Como por exemplo Carnegie Hall, ou o próprio nome do pedal, né? Hall of Fame, que significa Hall da Fama, né? Como se todo mundo que usasse o pedal fosse se tornar famoso do que usa o pedal. Ai meu Deus do céu, enfim. Mas então o HAL é um pouco maior, então a caída vai ser maior também. Para eu obter o mesmo tipo de tempo de caída do efeito em HAL ou em Room, eu vou ter que colocar o Room um pouco mais do que eu teria em HAL. HAL um pouco menos, por exemplo, ó. Ó, aqui, ó. Em Room, ó, quando eu estou aqui o decay em 11 horas e eu estou em HAL, ele dura o mesmo tempo que se eu tivesse no Room, mas eu tivesse no máximo aqui em 5 horas, tá? Outra coisa que eu posso controlar é o seguinte, vamos colocar aqui em HAL novamente. Eu posso colocar nesse botão de tone, ele vai funcionar da mesma forma que ele funciona na guitarra. Então a guitarra tem um botão de tone. Se eu coloco o botão de tone na guitarra no mínimo, a guitarra fica mais opaca. Se eu colocar no máximo, ela vai ficar mais brilhante. Mesma coisa o efeito. Liguei o efeito. Se eu colocar o tone no zero aqui, o reverb, o som do reverb, não da guitarra originária, vai ficar mais opaco. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é cortando frequências médio agudas. Então olha como é que fica. Com o tone no máximo. Até parece que o tempo de reverberização parece que dura mais, né? Spring. Spring nada mais é do que um reverb de amplificador, galera. Então, bom, eu falei do flashback delay. Na época que eu falei do delay, eu tentei explicar como que esse efeito que ocorre naturalmente, que é o eco, foi produzido pela primeira vez, forjado no estúdio. E eu falei sobre o delay de fita, né, o Echoflex. E no caso do reverb, que não deixa de ser um tipo de delay, ele vinha antigamente com os amplificadores, né? O Fender Twin Reverb, o próprio Janine Tremendão, como eu falei, e outros amplificadores da Fender, vários deles. O mais recente também, muito bom, o Deluxe Hot Rod, vem com delay, vem com reverb. Mesmo amplificadores assim, bem mais baratos, bem mais simples, como um que eu tenho aqui, que é o AC Works, vem com reverb no próprio amplificador. Esse aí, o Spring, é uma imitação de um reverb de amplificador, tá? Então fica mais ou menos assim.
E estou improvisando algumas coisas aqui só para mostrar o efeito, tá? Olha a diferença do Spring, e vou tocar a mesma coisa no Hall. Aí vocês vão perceber que porque o Hall tenta imitar uma sala maior, onde o ar propagar-se-ia mais pelo espaço, teria mais espaço livre de propagação, esse efeito de reverb seria maior e, consequentemente, as notas, né, a vibração do ar, que é o meio elástico, através do qual o som propagar-se-ia, elas se confundiriam mais. Eu ficaria mais ou menos assim. Vou tocar quase a mesma coisa. Vocês vão ver que as notas vão até se confundir um pouco. Até você fica até assim, você acaba até confundindo, entendeu? Porque as notas, elas vão soando, né? O que é o som? O som que a gente ouve, eu vou falar um pouco de teoria aqui, para até parecer chato, mas é importante que vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo. O que é o som? O som se dá por causa da propagação de um meio elástico. No caso é o ar, poderia ser outro meio, mas no caso que a gente costuma lidar, que seria o ar, de partículas desse meio elástico. É a propagação da vibração dessas partículas. Então, quando eu bato uma palma, por exemplo, eu estou comprimindo o ar, né, entre as minhas mãos. Essa compressão faz com que as partículas desse ar sofram vibrações que se propagam pelo ar, que é o meio elástico, que serve, no caso desse, de meio, né, de instrumento através do qual o som é produzido, até chegar no nosso aparato auditivo, constituído por bigorna, martelo, tímpano, que é o nosso ouvido, por meio do qual a gente pode ouvir o som. Então a gente ouve o som, e a audição é esse fenômeno perceptivo possibilitado pelo nosso aparato psicofísico de audição, que é o nosso ouvido interno, o nosso ouvido, que determina a nossa capacidade de ouvir. Mas por que eu falei tudo isso? Não estou falando de filosofia, de biologia, estou falando sobre som. Estou fazendo um review de um efeito. Mas eu quero que vocês entendam o que é, enfim, cientificamente, na prática, o que é o reverb. O reverb é isso. Por causa disso, quer dizer, se eu tenho um meio elástico maior para ele se propagar livremente, uma sala aberta, grande, ela tende a ter um nível de reverberização maior. E o que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo do lugar onde você estiver, você vai ter que setar, vai ter que configurar o seu reverb, seja ele qual for, seja ele o Hall of Fame, seja ele sei lá, um da Line 6, seja ele da Boss, seja ele de uma pedaleira, pouco importa. O importante é você vai ter que configurá-lo de modo a ele se adaptar à reverberização natural do próprio ambiente. Aliás, em muitas situações é comum que o ambiente tenha um nível tal de reverb natural que seja necessário, para um som mais gostoso, mais legal, você abafar esse ambiente. E aí esse processo de abafamento faz-se, seja por meio de obstáculos que você coloca para a propagação desse som, como por exemplo, sei lá, cobertores, colchões, ou mesmo revestimentos de espuma como aqueles que os estúdios costumam ter. É mistério de a pessoa que trabalha no estúdio, ou que, enfim, que trabalha com som, saber aproveitar a casa onde ele está, a sala onde ele está, porque essa sala é também um instrumento através do qual o efeito vai se dar, vai se propagar. Ok? Pois bem, vamos lá. Spring eu já expliquei para vocês, a cópia de um reverb de amplificador, tá? O próximo é o plate. O plate é um reverb meio assim, socado, com um soco de reverb. Ele está com uma nequinha até meio alto. Percebe que ele é meio seco. Claro, se eu colocar mais decay, ele vai se propagar por mais tempo, né?
mas ainda assim acaba sendo menos tempo do que o room e acaba sendo menos slack, menos assim, menos, como é que eu vou dizer, socado, vai, sei lá, do que o plate, tá? Plate. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí, mas é que o plate, ele parece que ele dá alguns tapas de reverb que vão se repetindo cada vez mais. O room não, o room ele já se mantém, é como se fosse um só impulso sonoro que tivesse se propagando. Church vem do inglês igreja, nada mais é do que a imitação de uma igreja. Uma igreja é um ambiente que costuma ser naturalmente, costuma possuir naturalmente um reverb interessante. Não é à toa que na história da música, e eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre isso, o desenvolvimento da teoria musical, das composições musicais, né, a chamada música erudita ocidental, no período medieval e renascentista, sobretudo nos períodos medieval e renascentista, mas também nos demais períodos, se deu dentro das igrejas. E essa função church serve para simular o que seria um ambiente de igreja. Então vai ser um reverb um pouco mais longo até do que o hall. Ó. Olha a diferença com, por exemplo, com o plate ou com o hall, com o spring. Acho que é mais perceptível em relação ao spring. Ó. O mod vem de modulation, modulação. Então o que é isso? O reverb, e somente o reverb vai trazer uma modulação. É como se fosse um reverb com coros, mais ou menos, ou com um flanger, é mais ou menos isso aqui. Ó. Vocês conseguem ouvir, pessoal? Porque assim, tudo isso está sendo intermediado pelo volume pelo microfone da câmera, né? Então pode ser que o som rache às vezes, vocês não consigam ouvir muito bem, mas eu espero que ouçam. Um efeito que é muito interessante que eu posso usar aqui nessa modulação é semelhante àquele que eu já falei do delay, né? Eu vou colocar, digamos assim, o decay um pouco mais maior, o efeito no máximo, vou colocar a guitarra no mínimo e vou aumentar o volume. Vocês vão ouvir só mais o som do reverb do que o som original da guitarra. Lo-fi é um reverb mais... Ele parece um pouco com uma sala que não é tão grande quanto um hall, nem tão pequena quanto um room, tá? E outra coisa, se você comparar o lo-fi com, por exemplo, o spring, você vê que o lo-fi tem um som um pouco mais low mesmo, um pouco mais grave. Tá? Aí você tem o tie, que é mais socado do que o plate ainda, que é mais um tapa assim de reverb do que o plate. Ó. Plate. Amp, que vem de ambience, que é uma leve ambiência de reverb, é como se fosse uma sala bem pequenininha, mas com um reverb natural. Daqui a pouco aumentar um pouco o decay para ouvir melhor. Ó. Gate. O gate, galera, é mais ainda é um tapa um pouco mais curto assim de reverb.
que você tem, né? Então, ó, parece que nem tem reverb, né? É um cortado. É porque gate significa portal, portão. E gate é como se ele aprisionasse o reverb. E o Tone Print, eu falei, é uma tecnologia que os pedais da TC Electronic trazem. É uma tecnologia, até onde eu sei, desenvolvida pela própria TC Electronic, e que você pode baixar assim configurações de pedal já pré-determinadas por grandes guitarristas ou criar sua própria. Eu não vou fazer um vídeo sobre o Tone Print, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo um link onde um guitarrista fala a respeito do Tone Print, tá? Pra vocês conhecerem mais sobre ele. Esse aí que eu estou usando, que é um Spring, mas como está no VK bem grande, bem alto, vai soar bastante. É o seguinte. Bom, com o reverb você pode trabalhar, por exemplo, numa jogada mais blues, né? Que fica muito interessante aproveitar o reverb para isso. Então eu vou fazer o seguinte: eu estou só com uma guitarra aqui, eu vou tocar uma coisa meio blues assim, com reverb e sem reverb, para vocês sentirem a diferença, tá? Então, primeiro sem reverb, né? Agora com reverb, né? Vou colocar um pouquinho de reverb, bem de leve. Tá bom, vamos ver. Enfim, vocês conseguiram notar a diferença. Tem uma música que eu lembrei agora do Billy Joel. Billy Joel é um artista norte-americano, tem uma discografia bem vasta dele, e tem um álbum dele chamado 52nd Street, que creio que seja de 1978. Tem uma música chamada Big Shot, e não é shot o gênero musical, não, é S-H-O-T, que é ele fala, enfim,
mas não importa o que a música fala. O importante é o seguinte: ele usa reverb na música, a guitarra usa reverb, um pouquinho de reverb, e é mais ou menos isso aqui, ó. A introdução é mais ou menos assim, a guitarra da música é mais ou menos assim. Fazendo isso. Então ele usa reverb nessa música. E é mais ou menos isso. Outra coisa que eu posso fazer é, sei lá, colocar um reverb meio church, assim, né? Coisa um pouco maior, reverb um pouco mais longo, e tentar trabalhar com essas atmosferas que eu vou criando, que eu vou colocar o pedalei longo. Vamos ver, por exemplo. É uma ideia. E o ideal agora é o seguinte: investiguem vocês aí o reverb que vocês têm, independente de seu Hall of Fame, qualquer outro. Se ele tiver esses controles de room, hall, spring, saibam que eles significam isso. Room, uma sala pequena; hall, uma sala um pouco maior; spring também é um reverb de amplificador. Se for um programa que vocês estiverem lidando e tiverem esses mesmos tipos de controles, de possibilidades, mesma coisa, porque isso aqui é meio universal entre os pedais, ok? Effects leva o FX, né, que vem effects, né, efeito, o volume do efeito, também é a mesma coisa, o volume do efeito, do reverb, decay, tone. Esses são controles assim universais a todos os pedais. Investiguem, tentem tirar o melhor som possível do que vocês têm, do material com o qual vocês trabalham, e investiguem por repertório. Eu sugeri agora, por exemplo, Billy Joel. Vocês vão encontrar outras músicas do Billy Joel onde ele vai empregar o efeito de reverb. Vocês vão encontrar também em Rolling Stones, vocês vão encontrar também em Mark Knopfler. Na verdade, muitas músicas usam reverb de maneira bem tímida, mas usam. Vocês vão encontrar Carlos Santana e por aí vai, né? Vários exemplos de aplicação de reverb. Então é isso. Eu agradeço pela paciência que vocês tiveram em acompanhar mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Façam muita música e se inscrevam na minha página no Facebook que eu tenho agora, que é facebook.com/guitarrista Jefferson. Então lá eu publico também meus videoaulas, meus vídeos. E é isso aí. Se estiverem interessados em aulas, em freelances, em mais algumas coisinhas, eu trabalho com música há muito tempo, qualquer coisa, deem um toque. Tudo de bom para vocês e até a próxima.